Marco Bezzecchi vence o GP de Silverstone e encerra um jejum de 609 dias sem vitórias. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Oi gente, meu nome é Lívia Abreu e esse é mais um Automobilia. Tô de volta. E a temporada de 2025 da MotoGP segue nos surpreendendo. Tivemos aí o Marco Bezzecchi vencendo o GP em Silverstone após mais de 600 dias. Ele também colocou fim a um jejum da Aprilia que não vencia há 409 dias. E, cara, eu fiquei bem feliz com essa vitória dele, não só por ser fã, assumidamente, mas isso mudou o clima ali dentro da Aprilia, que estava bem complicado após os rumores, enfim. O Jorge Martin queria acionar uma cláusula para deixar a equipe, então a situação ali estava complicada. E após a vitória do Bezzecchi, o Rivola, né, que é o CEO da Aprilia, ele falou, né, que a nossa moto pode vencer. Ele deixou esse recado pro Jorge Martin. O Bezz fez um final de semana quase que perfeito em Silverstone. Ele só não foi muito bem na classificação, que ele acabou indo para 11º, né? Mas na sprint ele largou de 11º. Por um momento ele desceu para 18º e depois foi escalando o pelotão e terminou em P4, né, na 4ª colocação, que foi uma surpresa muito boa, já mostrando que a moto teria ritmo de corrida no domingo também, e foi o que aconteceu. Ele largou da 11ª posição, foi escalando o pelotão, infelizmente quase teve um azar ali, porque teve um incidente entre o Alex Espargaró e o Franco Morbidelli, que teve que ter uma relargada, porque teve óleo na pista, enfim, mas na relargada de novo ele foi bem. Tudo bem que teve uma pitada de sorte pro Bezzecchi e azar pro Quartararo, que estava liderando ele com 5 segundos de vantagem, mas teve um problema, uma falha eletrônica na moto, teve que abandonar. Inclusive as imagens dele após esse abandono são bem fortes, eu acho que não vou nem colocar aqui, porque é meio unânime na MotoGP gostar do Fábio Quartararo, ele é um querido, e ele tava chorando copiosamente. O Tom, que é o assistente, um dos melhores amigos dele, acho que o melhor amigo, na verdade, tentou consolar ele ali, enfim, bem triste mesmo. E eu espero que ele não desanime, porque, como eu vinha falando nos outros vídeos, já faz tempo que eu não posso, que já estava se desenhando o pódio para ele. Mas ainda falando de outras coisas que aconteceram na corrida também, vamos falar da Ducati, né? O Pecco Bagnaia acabou caindo, o Marc Marquez caiu antes também, mas foi por conta do óleo na pista, ok? Na largada, o Marquez foi bem, porém, no finalzinho da corrida, ele quase perdeu a 3ª colocação conquistada pro Franco Morbidelli, que, para quem não sabe, usa a moto do ano passado. Tudo bem que eu acho que a GP24 é melhor do que a 25, mas ok. Enfim, tomou a pavor do Morbidelli, que na queda que ele teve, no incidente que ele teve com o Alex Espargaró, ele confessou depois que teve uma lesão no pé. Então, ele caiu, teve a largada, voltou e quase pegou o pódio. Impressionante. Pecco caiu, as pessoas falam que ele tá sem confiança, mas eu acho que não é só isso. Eu acho que a moto, na verdade, não está muito bem. Enfim, ele até reclamou disso na entrevista. E, enfim, vamos ver o que vai acontecer ali internamente na Ducati. Ah, mas o Marc Marquez tá vencendo, tá dominando, etc. Mas isso é muito por ele ser o Marc Marquez, por ele... Enfim, ele ficou 10 anos, né, na Honda, extraindo de tudo daquela moto, que às vezes nem era melhor. Então acho que a fase da Ducati, quando se trata de Marc Marquez, é mais pelo piloto do que pela moto em si. E para encerrar o assunto MotoGP categoria rainha, temos que falar da KTM, mas isso é um destaque negativíssimo. Assim, há tempos já, né? KTM, todo mundo sabe, passa por problemas financeiros, mas é de longe a pior moto do grid, é impressionante. E tem 4 pilotos excelentes, que é o Binder, o Pedro Acosta, Maverick Viñales e o Enea Bastianini. Inclusive, acho que desses daí, quem sofre mais é o Acosta e o Bastianini. E o Acosta, ele reclamou disso na entrevista, reclamou da moto, porque, embora ele terminou bem ali, né, conseguiu a 6ª colocação milagrosamente, ele disse que não quer ficar só gastando combustível, ele sabe que ele tem potencial para vencer. E, enfim, ele disse que não vai ter paciência. Eu acho que se surgir a oportunidade dele ir para outra equipe, ele provavelmente vai meter o pé, vai sair. E com razão, porque, Pedro Acosta, para quem não sabe, ele foi campeão da Moto3
como Hulk, subiu pra Moto2, foi campeão também. Isso não é pra qualquer um, então é isso. E agora, uma menção à Moto2 e à Moto3, que eu reparei que não tenho trazido nos últimos vídeos, que tá pegando fogo. Na Moto3, o José Antônio Rueda havia feito a pole, mas ele tomou uma punição gravíssima, eu achei bem exagerada da FIM, que jogou ele para último colocado. E aí, o que você espera, né? O último colocado vai fazer uma corrida de recuperação ali, vai apenas pontuar. Mas não. O Rueda, ele venceu. Ele saiu de 26º e venceu. Impressionante. É líder do campeonato. E depois dessa corrida, se fosse para apostar em um piloto, eu jogaria todas as minhas fichas nele. E na Moto2, finalmente tivemos o pódio do Diogo Moreira. Baita corrida dele. Já tava, esse pódio aí já tava se desenhando algumas corridas atrás, ele tava ficando ali em quarto colocado, mas sempre aparecendo. Um dos problemas que o Diogo tava tendo, eu acho que era na gestão de pneu, porém nessa corrida ele fez isso muito bem, subiu ao pódio, fiquei muito feliz, isso é muito importante pra ele conquistar mais pódios e quem sabe vem aí uma vitória pra talvez ele estar na MotoGP ano que vem. Torço muito pra isso, ele tá tendo apoio da Yamaha, o que é bem legal também. E ainda falando de Moto2, finalmente Davi Alonso subiu ao pódio. O Mi Gente Latina, o colombiano querido que a gente gosta, que foi campeão da Moto2. Vi o pessoal falando que tá pipocando e tal. Foi campeão da Moto3, desculpa. Tá pipocando na Moto2, mas não, gente, é uma moto diferente, são cilindradas diferentes. É uma adaptação difícil. E ele conseguiu um pódio e eu fiquei bem feliz, então espero que isso mude o ânimo dele ao longo da temporada e ele apareça mais também. E neste final de semana não temos MotoGP, temos apenas na próxima, no dia 8 de junho, com o GP de Aragão, na Espanha. E, né, se vocês sabem quem é espanhol, Marc Marques, provavelmente ele vai fazer uma boa corrida lá, ele se sente muito bem nesse circuito. É muito difícil um circuito que o Marc Marques não vai bem. E é isso, mais uma corrida que promete, a temporada da MotoGP tá pegando fogo. E se você não acompanha, comece a acompanhar, viu? Porque, embora tenhamos um favorito, as coisas estão bem imprevisíveis e surpreendentes. E é isso, pra quem não me segue, segue aí, dá like, se inscreve no canal e é isso. Um beijo, até mais!